Deus seja louvado pela sua presença nesta manhã, que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração ao abrirmos a palavra dele. Mateus capítulo 7, eu não vou perguntar, porque a maioria dos que aqui estão nesta manhã não estavam ontem. Então a minha ênfase ontem foi o final do Sermão do Monte de Jesus. E eu quero lembrar você que nós estamos no final de semana com ênfase no reavivamento. Óbvio, quando falamos de reavivamento, falamos de reforma também. Com uma ênfase ainda sobre mordomia. Mas é óbvio que a mordomia envolve muitos aspectos, e por isso é fácil falar de mordomia quando a gente mira no reavivamento e reforma. Então, Mateus capítulo 7, eu mencionei ontem que Jesus terminou o seu sermão da montanha, o seu sermão do monte, aí no versinho 27. Lembra-se disso? Você está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus 7? Um longo sermão de Jesus, terminado no verso 27. E qual foi o resultado quando Jesus terminou o seu sermão? A audiência, qual foi o resultado da sua audiência? Aí você tem o resultado disso no verso 28 e verso 29, foi o que a gente leu ontem. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam como mesmo? Maravilhadas com o quê? Com a sua doutrina. Então, olha, pensa aqui um pouquinho. Jesus, diz o texto, termina o seu sermão da montanha, e o texto diz que a reação das pessoas, Mateus relatou, a reação das pessoas foi uma reação de maravilhamento. Nem sei se existe essa palavra, mas as pessoas se maravilharam, certo? Agora o texto é específico, dizendo que as pessoas se maravilharam em relação a quê? O que diz aí? O que, queridos? A sua doutrina. Então a nossa ênfase ontem foi essa. Então quer dizer que Jesus se preocupava com doutrina, sim ou não? Sim, eu mencionei ontem que há infelizmente no movimento cristão em geral, há uma filosofia, obviamente equivocada, em que pessoas dizem assim, não, eu amo Jesus, mas detesto as doutrinas. Eu amo Jesus, mas detesto a igreja. Isso não existe. Não tem como. Então a Bíblia está mencionando, Mateus relata que quando Jesus termina o seu sermão do monte, Mateus diz que as pessoas estão maravilhadas da doutrina de Jesus, ou seja, Jesus pregou no seu sermão do monte sobre doutrinas. E no verso 29 ainda diz assim, porque ele, Jesus, as ensinava. O que Jesus ensinava? As doutrinas, como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a gente viu ontem que o enfoque da mensagem de Jesus no do Sermão do Monte foram doutrinas. E aí a gente mencionou, deu uma ênfase a obras. Lembra-se? Por exemplo, pouco antes aí dos versos 24 ao verso 27, Jesus menciona aí fazendo uma analogia, falando de um construtor. E ele diz que o construtor prudente é aquele que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre o quê? Mas isso é analogia. O que é que Jesus quis dizer com aquela pessoa prudente que constrói a casa sobre a rocha? Quem são esses? Diz o texto. Vimos ontem. Quem são esses? São aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Então Jesus está dizendo, incentivando a mim e a você a ouvirmos a palavra e não só ouvirmos, mas praticarmos. Jesus está dando ênfase a obras, sim ou não? Sim. A gente viu um pouquinho antes ainda, versinho 21, quando Jesus mencionou que nem todo mundo vai herdar o reino do céu. Nós vimos isso ontem? Versinho 21, ele diz que somente vai para o reino do céu quem? Diz o texto aí. Quem, queridos? Vocês estão comigo aqui? Quem? Quem fizer a vontade do Pai que está nos céus. A ênfase de Jesus aqui é obras, são obras sim ou não? Sim. E um pouco antes Jesus falou, a partir do verso 15,
dos falsos profetas. E Jesus está dizendo, como é que a gente conhece os falsos profetas? A partir do verso 15. A partir do verso 15, ele está falando que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Como é que a gente conhece os falsos profetas? Diz o texto. Como aí? Frutos. Jesus está dando ênfase às obras? Sim. Agora lembre-se de uma coisa. Se a sua preocupação com obras gira em torno de você mesmo, se quando você pensa em obras, você pensa em você mesmo, seus próprios esforços, sua própria dedicação, está errado. Por quê? Porque você pode praticar as obras todas que Deus quer que você pratique, se não for pelo poder dele, se não for como fruto. O que é o fruto? Jesus mencionou, a árvore boa produz fruto. Então Jesus quer que você seja transformado em uma pessoa boa, e mediante essa transformação, o seu exterior, ou seja, as suas obras serão vistas. Se você olha para você mesmo, e você pelo seu esforço, pela sua dedicação, independente, se você não tem comunhão com Ele, e praticar as obras que Ele pede para você, quando Ele voltar, você se perde da mesma forma. Porque as obras que Ele quer ver em você são as obras que Ele fará em você mediante a transformação que Ele quer fazer de dentro de você, que será vista fora. Essa foi a ênfase, fiz aqui em alguns minutinhos o resumo da mensagem de ontem. Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu quero fazer minha mensagem um pouco mais curta hoje, porque o meu objetivo é que você realmente compreenda a importância das obras nesse processo de reavivamento e reforma. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Abriram sua Bíblia aí? Você se lembra que algumas semanas atrás nós estudamos na lição da Escola Sabatina algo sobre as obras, ou sobre a fé, sobre a graça somente, etc. E o autor mencionou Efésios 2. E o autor colocou Efésios 2, versos 8 e 9. E o autor não colocou o verso 10, propositadamente, por causa da ênfase daquela lição. Mas nós vamos ler o verso 8, o verso 9 e o verso 10. Então o verso 8 diz aí, eu estou em Efésios 2, verso 8. Você que nos acompanha pelas redes sociais, abra também sua Bíblia e acompanhe os textos com a gente. Efésios 2, verso 8, Paulo diz, porque pelas obras são salvos, é isso? Não, versinho 8 aí, gente. Porque pelas obras sois salvos, não é? Ué, mas eu acabei de dar ênfase aqui às obras. Fiz o resumo do meu sermão de ontem. Qual é a ênfase? Qual foi minha ênfase? Obras. E agora Paulo está dizendo que as obras é que salvam, não é isso? Não. Verso 8 diz, pela graça sois salvos. Mediante o quê? Qual é a outra frase aí agora? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pergunto, o que é que não vem de nós? O que é que não vem de nós? A graça e a fé. O verso aí diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Queridos, a graça é um dom, assim como a fé. Então, colocaram isso aqui para eu cair, viu? Mas não deu certo. Efésios 2:8 está dizendo que a salvação é graça, mediante a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Agora olha o verso 9, para que não tenha nenhuma dúvida em relação a isso, o verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Não o quê? Não o quê? Salvação não de obras. Não de obras. Queridos, veja que parece uma contradição com base no que eu preguei ontem. Mas Paulo está dizendo que a salvação é graça por meio da fé. E essas duas coisas não vêm de nós. É o que de Deus? Dom. E para que não fique nenhuma dúvida, o verso 9 ele diz, olha, não vem de obras. Verso 8 ele diz, não vem de vós.
E o verso 9 ele diz não de obras, especificamente não de obras. Então vamos lá. Eu e você não precisamos fazer nenhuma obra para sermos salvos, sim ou não? Precisamos fazer alguma obra para sermos salvos, sim ou não? Precisamos fazer alguma obra para sermos salvos, sim ou não? Precisamos fazer alguma obra para sermos salvos, sim ou não? Precisamos fazer alguma obra para sermos salvos, sim ou não? Quem estava com não forte, agora está com não meio fraquinho. Tem alguns que estão com cara de paisagem, agora está tentando mudar. O que diz o verso 8 aí, queridos? Primeira frase, verso 8. Pela graça vem o quê? Pela graça vem o quê? Precisamos fazer alguma obra para sermos salvos? Não. Mas por que as pessoas se confundem? Vou explicar. Porque assim como na lição da escola sabatina nós vimos que o juízo é um processo, 3 fases. A salvação também é um processo. A Bíblia chama de salvação justificação. A Bíblia também chama de salvação a santificação. E a Bíblia também chama de salvação a glorificação. Então presta atenção nisso. Às vezes a teologia forma algumas frases que fica fácil a gente entender algumas coisas. Na justificação, que é sinônimo de perdão, justificação e salvação é a mesma coisa. Mas na justificação, Deus salva você. Mas na justificação, Deus salva você da culpa do pecado. Ok? Se essa pessoa morre nesse exato momento, ela está salva? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ela está salva. Só que o ladrão na cruz é só um exemplo. O ladrão na cruz morreu e não teve chance de santificação. Eu e você temos chance? A gente está vivo. Então, preste atenção nisso aqui, queridos. Justificação, Deus salva você. Salva da culpa do pecado, daquilo que você praticou. Senhor, me perdoe, eu fiz isso, falei isso, pensei isso. Ele perdoa você, está salvo. Mas a igreja cristã diz aí fora, diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade? Não. Você está salvo aqui na justificação, mas agora Deus coloca você no processo da santificação. Então preste atenção. Justificação, Deus salva você da culpa do pecado. Aí Ele coloca você no caminho da santificação, e Ele na santificação, Ele continua salvando você. A justificação, Deus salva você da culpa do pecado. Na santificação, Deus salva você da influência do pecado. O pecado vai perdendo domínio sobre você. E esse é um processo que leva a vida inteira. Mas você também está sendo salvo continuamente. Essa vai ser minha ênfase na mensagem aqui. E depois Deus continua salvando você e definitivamente Ele vai salvar você na glorificação. Presta atenção. Na justificação, Deus salva você da culpa do pecado. Na santificação, Deus salva você da influência do pecado. Ele vai perdendo a influência sobre você. E na glorificação, Deus salva você da presença do pecado. O pecado será exterminado. Não mais existirá pecado. Não mais. Então, queridos, olha, presta atenção agora nesse fechamento dessa minha explicação. Às vezes, a Bíblia vai chamar salvação só a justificação. Às vezes, a Bíblia vai chamar salvação só a santificação. Mas, às vezes, a Bíblia vai usar salvação para o processo. Às vezes, a Bíblia vai chamar salvação o processo. Aqui, Paulo, em Efésios 2:8, está dizendo que a salvação é o quê? É o quê? Queridos, me ajudem aí. A salvação é o quê? Graça. Quando você fala, você se ouve. E aí você capta melhor, grava melhor a mensagem. Então, Efésios 2:8, Paulo está falando que a salvação é graça.
Ok, agora eu vou fazer uma coisa aqui, uma lição de casa para você. Na sua casa, depois você leia, se eu não me engano é Atos 16, se eu não me engano, mas quando Paulo está preso, lembra-se dessa história? Paulo está preso e aí ele começa a cantar, Paulo e Silas, as cadeias se abrem, Paulo, antes de sair, o carcereiro olha tudo aberto, ele pensa, todo mundo fugiu, lembra-se dessa história? E aí ele vai se matar. Aí Paulo diz, ei, não se mata não, porque ele ia morrer anyway, se todo mundo fugisse. Aí Paulo fala, a gente está tudo aqui. Aí o carcereiro faz uma pergunta para Paulo. Quem é que se lembra a pergunta? O que eu devo fazer para ser salvo? Lembra-se dessa pergunta? Depois você lê lá, se eu não me engano é Atos 16. Aí Paulo vai dizer assim, é a graça. É essa a resposta de Paulo? Não, Paulo diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Aquele jovem rico que foi até Jesus, lembra-se da história? O jovem rico perguntou para Jesus, Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Não, o jovem rico perguntou, Jesus, o que eu devo fazer para ir para a vida eterna? Jesus falou, é graça. É assim que Jesus falou? O que Jesus falou? Guarde os mandamentos. Ué, a Bíblia está se contradizendo? Paulo está falando que é graça, depois Paulo em Atos 16 vai dizer que é fé, e Jesus falou mandamentos? Como assim? Porque a Bíblia apresenta a salvação como um processo. Justificação, ele te salva da culpa do pecado. Santificação, ele salva você da presença do pecado. Paulo vai escrever isso em Romanos, o pecado vai perdendo domínio sobre vós. Não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a graça não é só não é só perdoadora, a graça também é transformadora. E depois da santificação, você vai para a glorificação. Não se iludam. Se Deus não está conseguindo santificar você, você não vai ser glorificado, porque na glorificação não se muda o caráter, se muda o corpo. Paulo vai escrever isso em 1 Coríntios 11, o nosso corpo será transformado num abrir e piscar de olhos. O caráter precisa estar sendo transformado hoje, no processo de santificação. Se Deus salvou você na justificação, que é estanque, não é um processo, a justificação é estanque. Quando você pede perdão, quando você tem, como filho pródigo caiu em si, quando você pede perdão, ele te perdoa. Isso é justificação, que é o quê? Salvação da culpa do pecado. Se a partir daí você vive a vida a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, os mais velhos sabem aí o que eu estou falando, você não será glorificado, porque biblicamente não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Então aqui Paulo está falando da graça, salvação pela graça, e Paulo está colocando o processo, não, Paulo está falando dessa justificação. Essa justificação, para essa justificação você não precisa fazer obra nenhuma, nada absolutamente. Na santificação você precisa fazer? Sim, mas, agora preste atenção nisso aqui, ó. A justificação é o que Deus faz por você. A justificação é o que Deus faz por você. Isso é perdão de pecado, você não pode fazer isso. Na santificação é o que Deus continua fazendo, mas agora não por você, mas em você. Lembra-se a minha ênfase de Mateus 7 ontem? Jesus fala, frutos, a árvore tem que ser boa, frutos, se você é esforçado, é um adventista dedicado e faz tudo direitinho, mas se for só pelos seus esforços, sem Jesus Cristo, você vai direitinho para o céu, para o inferno. Você vai fazendo tudo direitinho, mas vai se perder anyways. Porque nossa justiça é trapo de imundícia, queridos. E aí, o que eu estou falando aqui é justificação pela fé. Essa doutrina é muito mal compreendida dentro do nosso povo. Paulo, Efésios 2:8, diz que a salvação é graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora então, aonde entram as obras? Verso 10, Efésios 2:10, uma dica que eu dei ontem, você pode acompanhar o texto na tela, mas é melhor que você tenha na sua Bíblia aí, porque a tela não vai com você para sua casa. Efésios 2:10,
Pois somos feitura dele. Queridos, essa feitura dele, criados em Cristo Jesus, não tem nada a ver com Éden, tem a ver com a cruz. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, onde é que entram as obras? Paulo está se contradizendo com Jesus? Não. Jesus, em Mateus 7, vai dizer que a árvore vai dar fruto, tem que ser transformação da árvore, e aí o fruto vai ser como consequência. E agora Paulo está dizendo, se você aceita a salvação pela graça, por meio da fé, você vai andar nas obras que Deus preparou que andássemos nelas. Agora olha só o versinho 20. Estou em Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso? Bíblia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 21. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, verso 22, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Você se lembra que ontem, em Mateus 7, eu dei ênfase em Jesus falando da construção, lembra-se? Quem era a pessoa sábia? Quem era o homem, a mulher prudente? Quem era ontem? Aquele que constrói a casa sobre a rocha, somos construtores. E aí Jesus então menciona que aquele sábio construtor é aquele que ouve a palavra e que mais? Ouve a palavra e pratica. Paulo está falando a mesma coisa aqui. Queridos, aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Paulo está falando a mesma coisa. Paulo está dizendo que nós somos construtores. Olha aí, ó, versinho 20 de novo. Edificados. Olha só. Eu e você estamos sendo edificados. Edificados sobre um fundamento. Bíblia. Jesus é a pedra angular. E no verso 21 diz que nele todo edifício. Quem é o edifício? Eu e você. Todo edifício bem ajustado. O que acontece com esse edifício bem ajustado? O que é esse crescimento, queridos? Esse crescimento é a santificação. Veja que Paulo em Efésios 2:8 fala da graça, mas ele também fala da santificação. A graça não é só perdoadora, a graça é transformadora também. Então Deus espera que você seja um mordomo, Deus espera que você seja fiel a Ele, não pelos seus próprios esforços, há sim o seu esforço, há sim o seu empenho, mas é através da comunhão dele, ele vai transformando você. E o texto está dizendo, Paulo está dizendo que esse edifício, eu e você, nós precisamos crescer. Para o quê? Verso 21. Crescer para o quê? Para ser um santuário dedicado ao Senhor. Lembre-se, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, que nós somos o que do Espírito Santo? Nós somos o que do Espírito Santo? Templo, morada. Verso 22, nele também vocês estão sendo edificados para a morada do Senhor em Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você é perdoado, você é salvo. Graça. Uma vez que você é salvo, agora você precisa permanecer salvo. Como é que é o único meio de permanecer salvo? Comunhão com Ele. Para que Ele, como aqui na justificação, Ele fez algo por você, agora na santificação, Ele continua fazendo agora em você. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é adventista, desde a época de Noé, e continua vivendo como sempre viveu, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Cristo. Queridos, não é mais o pecado que vai nos tirar do céu. Jesus já resolveu o problema do pecado. O que vai nos tirar do céu é a gente não desenvolver essa comunhão com essa pessoa chamada Jesus Cristo, a ponto dele nos transformar. É por isso que a Bíblia fala que nós seremos julgados pelo que mesmo? Seremos salvos pela graça, justificados pela fé e seremos salvos pelo que mesmo? Perdão, seremos julgados pelo que mesmo?
pelas obras, seremos julgados pelas obras. Que obras são essas? As obras que Ele vai fazer em você nesse processo de santificação. Então, equivocadamente, muitos de nós apontamos o dedo para pessoas que são estritamente fiéis na verdade adventista e a gente diz, isso é um ilegalista. Olha como essa pessoa é extremista. Não! O resultado de Deus morar em você é a transformação do seu caráter. É a transformação do meu caráter. Estou pregando para alguém que caiu feio num pecado. Ei, veio para a igreja nessa manhã com a consciência pesada porque pecou. Deus não vai julgar você por um ponto. Deus não vai julgar você por uma falha específica. Agora você tem que fazer uma análise. Como é que está sendo a sua vida? Como é que está sendo a sua vida? Porque você é salvo na justificação da culpa do pecado. Mas há um processo de santificação, onde Deus espera continuar salvando você. Ele, as obras dele em você, nesse processo de santificação. Tem gente que já está há 30 anos na igreja e continua fazendo fofoca dos outros. Continua guardando o sábado de maneira desleixada. Não é dizimista, não é ofertante. Tem gente que está frequentando a igreja desde Adão e Eva e nunca se batiza. Ei, avança! Avança! Tem adventista que já é adventista desde o martírio de Estevão e não mudou sua alimentação ainda. Ei, avança! Avança! Deus espera um reavamento da sua igreja, queridos. E já está à nossa disposição o Espírito. Todo o poder dos céus e da terra já está à nossa disposição. Quero terminar o meu sermão lendo Neemias. Abra sua Bíblia, o Antigo Testamento, o livro de Neemias. Neemias. Olha que coisa extraordinária o livro de Neemias. Para aqueles que estão fazendo ano bíblico, o livro de Neemias caiu essa semana aí. Neemias, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais também, por favor, abra a Bíblia, Neemias capítulo 8. Eu vou fazer um apelo para você que está aqui, ó. Vai nas redes sociais, no YouTube aí do canal. Está sendo gravado esse troço aí? Tá. Vai no canal do YouTube da igreja hoje à tarde. Pega esse sermão de ontem e de hoje e manda para os adventistas. Manda para os adventistas. Queridos, essa é uma verdade que a gente precisa entender. Porque o pessoal está falando, é graça. Lógico que é graça que salva. Mas não estamos entendendo desse processo. Olha lá, Neemias capítulo 8. Lembra-se a reforma dos muros de Jerusalém. O povo volta do cativeiro babilônico. E agora Neemias vai lá e junto com Esdras vai ler o livro da lei. Queridos, eles se tinham esquecido. Eles tinham esquecido. É só graça. Nós somos o povo de Deus, está tudo certo. Deus perdoa, Deus salva. E aí, a história no livro de Neemias diz que Esdras, capítulo 8, lê o livro da lei diante do povo. Olha esse versinho 3. Olha esse versinho 3, ó. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até quando? Ó, por que a gente reclama do sermão aqui, né? Só meia hora de sermão, o pessoal já está cansando. Neemias leu desde o amanhecer, por volta das 6 da manhã até meio-dia, na presença dos homens, mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha o que diz o versinho 8 agora. Eles iam lendo o livro da lei, claramente dando explicações, de maneira que o povo, o quê? O que acontecia quando lia? O povo entendia. Não adianta ler e o povo não entender. Tem que ler e o povo tem que entender. Agora, qual foi o resultado? Capítulo 9. Qual foi o resultado? Meio dia inteiro lendo a Bíblia, lendo a lei, que eles tinham esquecido já. O resultado, capítulo 9. Qual é o título aí no capítulo 9 de Neemias? Qual é o título? Por isso que é interessante você estar com a sua Bíblia aberta aí, tá vendo? Lá no telão não tem. Arrependimento e confissão de pecados. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui, ó. Sabe por que nós passamos como movimento adventista? Sabe por que nós passamos uma época tão difícil
na igreja adventista sétimo dia? Porque as pessoas os adventistas, não estão lendo mais a Bíblia. A consequência natural, queridos, de lermos a Bíblia é arrependimento e confissão de pecados, e é só isso que Deus espera de mim e de você. Olha que coisa, veja, a graça não vem de você, a fé não vem de você, o arrependimento também não vem de você. Atos 5,32 vai dizer que até o arrependimento é Deus quem dá. O que Deus espera de mim e de você então? Que a gente gaste tempo lendo a Bíblia. E Ele vai operar o arrependimento em nós. Eu tenho dito por aí, Deus vai usar muitas redes sociais, viu? Deus vai usar Facebook, Instagram, esse troço tudo aí. Deus vai usar esse negócio para uma coisa. Sabe o que Deus vai usar? Para uma coisa? Para mostrar para mim e para você, nos últimos dias, que ninguém pode dizer, Senhor, eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Ele vai mostrar lá as horas que você passou nas redes sociais. Leitura da Bíblia, qual foi a consequência? Qual foi a consequência, queridos? Arrependimento e confissão de pecados. Capítulo 10 de Neemias. 9:38, porque o capítulo 10 vem logo depois. 9:38. Por causa de tudo isso o quê? Tudo isso o quê? Estão comigo aqui? Tudo isso o quê? A leitura da Bíblia e o arrependimento. 9:38. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito. Nada de falácia, não. E os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes puseram seu selo sobre ela. O que é isso? Aliança. Olha aqui para mim. Olha a sequência do livro de Neemias. Primeira leitura. A leitura gerou arrependimento e confissão. O arrependimento e a confissão diz, não, nós precisamos mudar esse troço aqui. E o texto diz que eles fazem uma aliança. Nós não vamos mais pecar como o nosso povo pecou no passado. Qual é o quarto passo? 10:28. 10:28. O resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, filhos, filhas, todos tinham saber e entendimento. Agora verso 29. Firmemente aderiram aos compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam, cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Olha aqui para mim. Qual foi a consequência da leitura da lei, do arrependimento, da aliança? Qual foi o resultado? Reforma. Nenhuma reforma começa sem Bíblia. Ei, reforma, reavivamento não começa com música. Esse é um outro conceito errado. Música tem o seu lugar, mas música não gera reavivamento e reforma. Procure na história. O que gera reavivamento e reforma é palavra, Bíblia. E o texto está dizendo que depois da leitura, depois do arrependimento, depois da aliança feita por escrito, nós vamos cumprir isso aqui. Agora vem a prática, reforma. Agora, para terminar assim, reforma em que aspectos? Não adianta dizer, eu vou me reformar, viu Deus? 1º de janeiro, tudo certo, vou começar. E aí passa um mês depois, já estou vivendo a mesma vida. Tem que ser por escrito e a reforma específica. Olha só a reforma no que se deu. Versinho 30, estou lendo 10:30. Não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. O que esse texto está mostrando? Que a reforma deles envolvia um aspecto específico. Nós não vamos casar com pessoas descrentes. Isso é um mal também nos dias de hoje. Veja, não é discriminação. Ah, que coisa mais estranha. Não, o assembleano tem que casar com o assembleano. O católico tem que casar com o católico. O adventista tem que casar com o adventista. Então, passou pela reforma de Neemias o primeiro ponto. Ei, não podemos casar, nos relacionar com pessoas de fora. É julgo desigual, não vai dar certo. Segundo aspecto da reforma.
Versinho 31. Que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no sétimo ano abririam mão da colheita, etc. Qual é o segundo aspecto da reforma? Se o primeiro aspecto da reforma foi o casamento, qual foi o segundo aspecto da reforma? Sábado. Queridos, será que nós não precisamos de uma reforma do sábado, da guarda do sábado, minha, lá na minha casa, você na sua casa? Um reavamento passa por uma reforma, e reforma específica. Eu vou me reformar no meu aspecto relacional. Eu vou me relacionar no aspecto do sábado. E terceiro e último aspecto, versinho 37. De trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, toda a árvore, o vinho, o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra, os levitas, etc, etc. O primeiro ponto da reforma foi o quê, queridos? Me ajudem aí para terminar. Primeiro ponto da reforma foi o quê? Casamento. Eu e você precisamos reformar o nosso casamento. E eu e você precisamos ensinar aos nossos filhos que os nossos filhos vão perder muito se eles casarem com pessoas lá de fora. A reforma também precisa passar pela nossa guarda do sábado. Deus leva em conta as coisas pequenas, queridos. E o terceiro aspecto da reforma de Neemias tem a ver com o dízimo. Deus se importa com obras? Jesus termina o Sermão do Monte falando de obras. Paulo gasta muito tempo também falando de obras. Deus, queridos, se importa com as nossas obras, sim. As obras que Ele quer fazer em nós. Porque Jesus disse: o mundo lá fora verão as suas boas obras e glorificarão o Pai Celestial. O chamado de Deus para você, nesses últimos dias, é que você desfrute uma comunhão tão íntima com Ele, que o seu caráter seja transformado, porque quando Ele voltar, Ele não vai transformar o caráter, Ele não prometeu isso. Ele precisa que eu e você estejamos hoje nos transformando o caráter. Quando você pecar pecado grande, esse não é o fim. Quando você pecar pecado grande, esse não é o fim, porque Deus não te julga por um ponto. Satanás não nos vence quando ele nos derruba. Satanás ele nos vence quando ele nos convence de que lá no chão é o nosso lugar. Então, queridos, santificação. Nós não avançamos para a santificação, nós avançamos em santificação. Esse é o apelo de Deus para você nesse final de semana. Agora, por favor, faça decisões concretas. Faça decisões concretas. Tome atitudes. Saia da sua zona de conforto. Coloque em prática aquilo que você já sabe que deve fazer.